Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta melodia sagrada que damos início a mais uma edição do programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão. Boa noite, querida irmã. É uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez, trocando sentimentos, conhecimentos, experiências, não é verdade? Mas sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno, e que a partir de todas essas virtudes caminhemos juntos, de mãos dadas, cada um a seu momento, né? Mas indiscutivelmente
com a certeza de que um dia chegaremos aos pés do Divino Salvador. Então, já que estamos falando aqui de coisas puras, de coisas espirituais, não podemos deixar de lembrar a presença prazerosa, primeiro, da minha esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros, a mãe da dona Patrícia, do seu Fernando e a vovó da Manu. Boa noite, mãe. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Muito axé para todos, que possamos ter uma noite bem abençoada. Com certeza teremos. E olha, aqui do meu lado direito também, essa pessoa que veio enviada pela espiritualidade para o nosso convívio, com certeza absoluta, participou o mês inteiro aqui dos programas aqui conosco, abrilhantou demais o programa Umbanda Sem Fronteiras, melhorou muito em qualidade, em conteúdo, com a presença dessa minha querida irmã, coordenadora do movimento interreligioso, Graça Nascimento. Boa noite, Graça. Boa noite, meus queridos. Eu gostaria de destacar a importância de iniciativas como essa, como esse programa, né? É uma iniciativa de valor, porque todo esse mês, durante esse mês, houve uma harmonia tão grande entre os três, só que 2 mulheres e 1 homem. Isso aí é espetacular. Com certeza, Graça. Não é? Não é uma força? Não é uma força? Houve uma pequena mudança. E temos uma 4ª pessoa quem operacionaliza, que é o homem. Então, gerou, né, um campo de vibração em que as coisas foram acontecendo. Muito harmônico, né? Muito harmônico. Graças a Deus, né? E olha, Claudinho, já que a nossa irmã Graça falou de você, o Claudinho é nosso mago das carrapetas, né? Então a gente vai aqui pedir a ele para botar o parabéns para você, porque ainda tem gente que aniversariou aí. Que maravilha! Fala, mãe! No último dia 29, a nossa irmã Maria. Ontem, nosso anjo Gabriel e nosso querido irmão Marcos Zanoni. E hoje está aniversariando a nossa querida irmã Kátia Marins. Parabéns para todos. Parabéns a todos os nossos irmãos aí que compõem a família Tel, os aniversariantes do mês de outubro, que Oxalá os abençoe. Muito bem, já que chegamos neste momento, vamos para a manchete do quadro Transformando na Noite de hoje. Isso, Luiz, manchete do dia. Fatos históricos sugerem que John Kennedy era a reencarnação de Abraham Lincoln. Já, no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até o dia 31 de outubro pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. WhatsApp 999-495-494. 999-495-494. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda. 107 anos. Apoio Mirua, Jornal Esotera, Casa Azevedo, Agem Afro, Miru Atacado e Varejo, Vela Chama da Vitória, Tião dos Atabaques, O Mundo dos Orixás, Cantinho do Boiadeiro, Movimento Interreligioso e os programas de rádio Melodias de Terreiro, Umbanda no Caminho dos Orixás, África e seus Mistérios, Oxóssi, o Caçador da Riqueza e a Umbanda Sem Fronteiras. Metropolitana 1090. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Mas, queridos irmãos, as informações sobre
os ex-presidentes dos Estados Unidos, John Kennedy e Abraham Lincoln, que agora vamos abordar, indiscutivelmente são verídicas e confiáveis. Mas aí eu pergunto a vocês, será que são coincidências? Se não, vejamos. Abraham Lincoln se elegeu no Congresso em 1846. John Kennedy se elegeu no Congresso em 1946. Abraham Lincoln se elegeu presidente em 1860. John Kennedy se elegeu presidente em 1960. Os nomes Lincoln e Kennedy são compostos por 7 letras. Os dois foram grandes defensores dos direitos humanos. As esposas dos dois perderam filhos enquanto estavam na Casa Branca. Os dois presidentes foram assassinados com uma bala na cabeça. Os dois presidentes perderam a vida numa quarta-feira. A secretária de Lincoln se chamava Kennedy. A secretária de Kennedy se chamava Lincoln. Os dois presidentes foram assassinados por sulistas, por pessoas que nasceram no sul dos Estados Unidos. Os dois presidentes tiveram como sucessores um sulista. Os nomes dos sucessores eram compostos por 7 letras e os dois se chamavam Johnson. Andrew Johnson, que sucedeu Lincoln, nasceu em 1808. Lyndon Johnson, que sucedeu Kennedy, nasceu em 1908. John Wilkes Booth, que assassinou Lincoln, nasceu em 1839. Lee Harvey Oswald, que assassinou Kennedy, nasceu em 1939. Gente, os dois assassinos eram conhecidos por seus 3 nomes. O total das letras do nome de cada um era 15. Lincoln morreu dentro de um cinema chamado Kennedy. Kennedy morreu dentro de um carro chamado Lincoln. John Wilkes Booth fugiu do cinema e foi preso em um edifício. Lee Harvey Oswald fugiu de um edifício e foi preso num cinema. Booth e Oswald foram assassinados antes do julgamento. E agora, queridos irmãos, o mais surpreendente. Uma semana antes de ser assassinado, Lincoln estava de férias em Monroe, em Maryland. Uma semana antes de ser assassinado, Kennedy estava de férias com Marilyn Monroe. Aí eu pergunto a vocês, tudo isso é só coincidência? Não será possível que o nosso mundo seja guiado por forças que, na realidade, nós não conhecemos? Será que a verdade e realidade são provavelmente um tanto obscuras? Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, diante, como a gente costuma dizer, diante do exposto acima, não é verdade? Nós precisamos parar para refletir algumas questões. Por exemplo, 250 anos antes de nascer, isso é um exemplo apenas que eu estou trazendo entre muitos, Buda traz 10 mandamentos segundo a filosofia do budismo. 250 anos depois, um menino que nasceu numa manjedoura, que foi a maior referência para este planeta, Jesus Cristo, nos traz 10 mandamentos através de Moisés, que são
exatamente iguais, com uma outra linguagem, obviamente. Trocava apenas a didática. Dentro da nossa casa, vamos aqui trazer para a nossa família. Você sabe muito bem, eu fui criado, além da força da minha mãe e, obviamente, da ajuda do meu pai carnal, eu tive uma presença muito forte na minha criação de um ser encarnado, meu avô, que se chamava Manuel. Ele foi o responsável, até pelo momento que os meus pais viviam, ele foi o responsável pela minha criação e do meu irmão, e muito do que eu aprendi em termos éticos, em termos morais, educação e etc., eu devo a meu avô Manuel. Então ele financeiramente praticamente me criou. Hoje, depois de muitos anos do desencarne dele, sem que nós tivéssemos qualquer influência sobre isso, a nossa filha carnal coloca o nome da nossa neta de Manuela, e por razões que o destino aí está dizendo, hoje nós seremos, junto com a minha filha, nós seremos assim corresponsáveis pela criação da Manuela. Como é que você vê isso? A grande teia espiritual trabalhando, unindo as pessoas, unindo os seres e trazendo essa maravilha para que a gente possa refletir. Como é que você vê isso tudo? A espiritualidade trabalhando sempre, né, Luiz? Em nosso benefício, nos dando oportunidade de retribuir, muitas vezes, aquilo que nós recebemos, né? E é oportunidade de trabalho. E com relação a esse texto que você leu, né, com essas constatações, né, é muito difícil a gente responder essa pergunta, porque a gente sabe que realmente o acaso não existe. Existe realmente um propósito da espiritualidade com relação a todos nós. Então, são colocadas situações para que sejam vividas, exemplificadas e repetidas muitas vezes para a evolução, né? Então, dizer com todas as letras exatamente o que é, qual é o propósito da espiritualidade, eu acho que é muito difícil. Nós, encarnados, é muito difícil. Eles sabem o propósito de tudo isso. Nós não sabemos. Nós temos apenas que seguir o que foi determinado, o que foi nos colocado, da melhor forma possível, tentando aproveitar essas oportunidades. Com certeza. Né? Com certeza. Agora, será que não fica bem claro para você, por exemplo, que isso pode ser realmente a questão da reencarnação que possa estar exatamente ligado, no caso principalmente desses nossos ex-presidentes, né, o John Kennedy, o Abraham Lincoln, né, com tanta coisa interligada, a própria numerologia trabalhando nisso? Como é que você vê? Será eu acho que tudo não seria pode, o fenômeno da reencarnação que poderia explicar? Eu acredito que sim, mas eu acho que é complexo, como a nossa irmã Graça costuma falar, é muito complexo. Eu acho que é só a espiritualidade mesmo para nos responder, mas eu acredito que sim, que tem a ver com a reencarnação. Claro, com certeza. É a mão da espiritualidade trabalhando, gente, com certeza. Sem dúvida nenhuma. E dentro dessa menção que a nossa querida mãe Flávia fez em relação ao acaso, né? Estávamos conversando antes de gravarmos o programa aqui sobre vamos dizer, essa frasezinha que a gente escuta, né, em todos os lugares, né? O acaso não existe. Mas aí a gente vai refletir, e eu quero a sua opinião, Graça, quero também da mãe Flávia depois. Será que o acaso não existe, vamos assim dizer, para a nossa inteligência que ainda não se apercebeu da grandeza do cosmos, do universo, né? Dessa grande teia espiritual que nos une energeticamente a todas as formas de planos, reinos, raças e formas de vida, não é verdade? E nós é que ainda não estamos preparados para sentir e para entender o que verdadeiramente é essa palavrinha chamada acaso. Como é que você vê isso, Graça? Pois
Depende do contexto que você está trabalhando, né? No contexto da matemática, o acaso, ele existe. Eu, por acaso, estou aqui porque um conjunto de variáveis, né, que eu nem sei quantas, fez com que esse momento acontecesse. Então, a noção matemática de acaso é aquilo que acontece por força de um conjunto de situações que você nem pode prever. São tantas as possibilidades que eu tinha ao levantar. Quando eu levantei, eu podia continuar dormindo, eu podia arranjar um outro programa, podia fazer muitas e muitas possibilidades. Tá? Então, o conceito de possibilidades, por exemplo, quando você está lá no alto no avião e uma pista te é oferecida para descer, então as outras estavam ocupadas e você desceu naquela. Então o plano de voo é um e o plano da descida é outro, de acordo com a circunstância. Então, quando as pessoas dizem que o acaso não existe, é que elas acham que é descontrolado. Não é isso, é um conceito matemático. Só que quando a gente incorpora isso à nossa vida, a gente diz, o acaso não existe, tudo acontece porque tem que acontecer. Também está certo, mas a principal ideia desse termo acaso é porque a vida, ela se constitui para cada um em momentos. E esses momentos não são determinados. Esses momentos acontecem de uma forma que você não pode controlar. Agora, ser correto, ser justo, ser consciente, tudo isso são coisas que a gente trabalha. Por exemplo, eu posso definir, eu sou Maria das Graças de Oliveira Nascimento, né, brasileira, do sexo feminino, 67 anos, de cor parda, sem declaração de religião. Então, tudo isso está determinado. Agora, existe um conjunto de outras coisas que eu não torno público e nem sei o que vai acontecer. Eu não tenho controle sobre isso, né? No caso específico dessa mensagem, né, que você leu, que eu nem tinha conhecimento, por isso eu acho importante você disponibilizar essas mensagens, porque são fundamentais, entendeu? Com certeza. Tá? Então, nesse sentido, quando a gente olha essa numerologia, é uma forma de interpretação. Então, alguém percebeu isso. E, ao perceber, foi lá fazer as comparações, né? E, no meu entender, o que eu acho é que existe lá em cima downloads, tá? E que tem certas pessoas que têm a capacidade de receber isso. Então, a mesma situação, porque os homens queridos, eles adoram repetir os erros, sabe? Adoram. E complicam a vida. Então, o que acontece? De tempos em tempos, os meninos, os senhores lá de cima, os jovens de juventude, eles chegam e vem assim, uma pessoa, né, que foi concebida e preparada de um tal jeito, e fala assim, é aquele. E aí, aquele vai ter capacidade de puxar esse fio lá de cima. De fazer o download. Maravilha. Entendeu? Então, na verdade, aí eu não vejo muito o conceito de reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação pressupõe de constelações familiares, né? Aí vem uma pessoa. Nesse caso, não. São seres que vêm com um compromisso, né? E esse compromisso poderá ser ou não cumprido, porque o livre-arbítrio vai atuar. Com certeza. Então o padrão repete, porque estão dizendo assim, meninos aí de baixo, tomem jeito, né? Sejam humanos, não sejam desumanos, pense no outro. Então, para mim, é lindo isso aí e, por favor, disponibiliza isso. Com certeza. Mãe Flávia, você faz o download lá e como é que é o negócio lá no TEL? E você acha que o acaso, para você, especificamente, existe ou não existe? Como é que você vê? Não, ouvindo as palavras da nossa irmã Graça, né? Tem lógica, né? Tem lógica, né, Luiz? Tem lógica. Acredito que o acaso exista, sim, dentro daquilo que ela
Nessa concepção. Nessa concepção, com certeza. Não é verdade? Eu acredito que sim. Só que muitas vezes nós não estamos preparados para entender o que é esse acaso, né? Eu acho que a gente, na verdade, muitas vezes nós não estamos preparados para muita coisa, né, Luiz? É verdade. Eu acho que nem está querendo se abrir. Sim. Quando a gente quer se abrir, as instruções vêm e você vai e encontra, entendeu? Com certeza. É os ouvidos estarem preparados. Preparados. Isso e também preparando os ouvidos. Sem dúvida, sem dúvida. Isso já dizia o grande mestre Hermes Trismegisto, 2.500 anos antes de Cristo. Ele dizia que quando os ouvidos do discípulo estiverem preparados, virão então os lábios do mestre para os encher de sabedoria, né? E a gente sabe, né, meus irmãos, que a natureza é uma lição de serviço à vida, né? Serve o ar, sem o qual nada sobrevive. Serve, imagine, o verme sustentando a vida. Serve o gêmen renovando a vida. O vento perpassa em doce musicalidade conduzindo o pólen da flor, fecunda outras espécies vegetais, perpetuando a vida. Serve o animal nas diferentes expressões da escala evolutiva em que se demora, serve a água preservando a vida em todas as suas manifestações. Imaginem, serve o sol, mantendo o equilíbrio geral e graças ao seu tropismo se realizam os programas divinos na Terra e no sistema que a sustenta. Qual não será o plano do arquiteto maior para o homem, ao qual deu domínio sobre todas as coisas vivas? Fica a pergunta. Queridos irmãos, encerramos o nosso quadro Transformando no dia de hoje. Nós ainda temos muita coisa maravilhosa para vocês, não esqueçam. Temos aí recados da semana, Momento Mirua, Saravá Umbanda, tudo isso aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Não saia da sintonia. O programa A Umbanda Sem Fronteiras volta já. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até o dia 31 de outubro pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. WhatsApp 999-495-494. 999-495-494. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda. 107 anos. Apoio Mirua, Jornal Esotera, Casa Azevedo, Agem Afro, Miru Atacado e Varejo, Velas Chama da Vitória, Tião dos Atabaques, O Mundo dos Orixás, Cantinho do Boiadeiro, Movimento Interreligioso e os programas de rádio Melodias de Terreiro, Umbanda no Caminho dos Orixás, África e seus Mistérios, Oxóssi, o Caçador da Riqueza e a Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Ogum é orixá e eu gostaria de recomendar a você, meu irmão, a você, minha irmã que nos ouve, as sessões públicas de caridade do Tuvoca, né? Todas as sextas-feiras, 8 da noite, o Templo de Umbanda Vovó Catarina de Angola, que fica situado à Rua Conselheiro Agostinho, 52, em Todos os Santos, próximo ao Norte Shopping, né? São as sessões públicas de caridade lá da nossa querida irmã, Mãe Sandra Estrela, dirigente do Tuvoca. Informações 964-735-466, 964-735-466, o contato do Tuvoca. E aqui vai o nosso abraço para a nossa querida Mãe Sandra Estrela. Minha querida mãe espiritual Flávia Barros
falando sobre um dos trabalhos mais importantes lá do Templo Estrela do Oriente. Sim, Luiz. Se você conhece pessoas atravessando dificuldades ligadas à dependência química, recomende o grupo de mútua ajuda para dependentes químicos e familiares. Palestras gratuitas todas as segundas-feiras, às 7h15 da noite, com Sandra Estrela, conselheira e membro da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. Maravilha, maravilha. Eu queria lembrar a vocês, hoje é dia 31 de outubro, né? No próximo sábado será 7 de novembro, né? Então, eu estarei fazendo lá no Templo Estrela do Oriente uma palestra gratuita, né? Que já faz parte, né? Desde que o Templo Estrela do Oriente inaugurou, do nosso ciclo de palestras gratuitas, todo primeiro sábado de cada mês. Então eu estarei ministrando a palestra gratuita, cujo tema será as novas falanges de Umbanda, né? E botando esses novas aí entre aspas, né? Dia 7 de novembro, sábado que vem, às 3h da tarde, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, no bairro da Piedade, Rio de Janeiro. Lembramos que neste mesmo dia haverá ainda sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou no site oficial da nossa casa, www.temploestreladooriente.com. Pedimos para todas as nossas atividades a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros vai dar uma dica para nós também sobre, hoje é dia 31 de outubro, depois de amanhã, feriado de finados, não é verdade? A nossa sessão de Exus começando às 6h da tarde, é isso mesmo, mãe? Isso, Luiz, excepcionalmente. Próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, feriado de finados. Nossa sessão, excepcionalmente, será às 18h. Gira de consulta com os Exus e Pombagiras, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que neste dia, excepcionalmente, abriremos os portões para distribuição gratuita de fichas para as entidades a partir das 5h da tarde. Maravilha! E já que teremos essa grande atividade espiritual de consulta com os nossos guardiões, os sentinelas das nossas vidas, não é verdade? Às 8h da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, nada mais justo do que realizarmos uma singela homenagem, mais de coração, né? Aos nossos compadres e comadres. Salve a força de Exu e Pombagira, Laroie! Salve esses 7 cruzilhadas. Odara, morador da encruzilhada, firma seu ponto com 7 facas cruzadas. Odara, Odara, morador da encruzilhada. Gente, olha, a dona Flávia está me corrigindo aqui com toda razão, hein? Eu falei que a gira dos Exus e Pombagiras depois de amanhã, 2 de novembro, começa às 8h da noite, tá errado, hein? Começa às 6h da tarde, tá certo? 6h da tarde, gira de Exus e Pombagiras, Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E os portões abrem para distribuição gratuita de fichas para as entidades às 5h da tarde. Que os Exus, os grandes guardiões dos caminhos, possam estar do nosso lado no momento que a gente tem os desatinos naturais da vida, não é isso? Por aquilo que nós chamamos de encruzilhadas da vida. Salve os nossos guardiões, salve seus 7 encruzilhadas e todas as falanges. Laroie! Já já nós teremos aqui então o quê? Momento Mirua, o quadro Saravá Umbanda e muita coisa boa para você ainda hoje. A Umbanda Sem Fronteiras, o programa. Não saia da sintonia. O programa A Umbanda Sem Fronteiras volta já.
sem fronteiras. Salve a coroa de todos os atores. Atenção, Ogães! Para a venda e manutenção dos melhores atabaques, tumbadoras e instrumentos de percussão em geral, é só falar com o mestre Tião dos Atabaques. Rua Coronel Carlos de Matos, 382, Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 2673-1100, 2673-1100. Ou no Facebook, Mestre Tião dos Atabaques, o som dos orixás. Participe do primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Pontos de Exu a Oxalá e para o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Dia 15 de novembro, domingo, meio-dia, no Clube River, Rua João Pinheiro 426, Piedade, Rio de Janeiro. Entrada franca, grandes atrações e premiações. Mesas a R$20 até o dia 31 de outubro pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou no site vozesdoaxé.com.br. WhatsApp 999-495-494. 999-495-494. Primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Parabéns, Umbanda. 107 anos. Apoio Mirua, Jornal Esotera, Casa Azevedo, Agem Afro, Miro Atacado e Varejo, Velas Chama da Vitória, Tião dos Atabaques, O Mundo dos Orixás, Cantinho do Boiadeiro, Movimento Interreligioso e os programas de rádio Melodias de Terreiro, Umbanda no Caminho dos Orixás, África e seus Mistérios, Oxóssi, o Caçador da Riqueza e a Umbanda Sem Fronteiras. Insatisfeito com seu contador? A Vitor Assessoria Contábil é o fim dos seus problemas. Contabilidade, RH, tributos, legalização de terreiros e empresas em geral. Vitor Assessoria Contábil. Rua Padre Manuel da Nóbrega, 16, Sala 205, Piedade. Telefone 3546-3999. 3546-3999. vitorassessoriacontábil.com.br. A contabilidade profissional. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Em homenagem aos casais apaixonados. Pega essa cabeça! Grupo Swing Corporal. Festas, shows, eventos em geral. Acesse facebook.com/swingcorporal.
Grupo Swing Corporal. Contatos para shows 987-477-047. De novo, 987-477-047. Grupo Swing Corporal. O melhor do samba. Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! E do pagode. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. No próximo dia 22 de novembro, o movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, estará realizando o 7º encontro Café com Axé, a Vez dos Terreiros. Será na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro, quando o tema será o papel das federações de Umbanda e Candomblé. Lembramos que, se por um lado a entrada é franca, há a necessidade da confirmação da presença através do telefone 2597-1323, 2597-1323 ou do WhatsApp 999-495-494, repetindo, 999-495-494. Mirua, rumo à regeneração. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravambam! Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Meus irmãos, quem vos fala sou eu, Edvander Oliveira. Convido a todos vocês ao primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé. Será no dia 15 de novembro, no dia do aniversário da Umbanda, às 12 horas, no Clube River. São cantigas de Exu Oxalá e premiação especial para a cantiga do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Grandes premiações e grandes nomes da Umbanda e do Candomblé estarão presentes. A entrada é franca. Reserva de mesa e inscrições pelo site www.vozesdoaxé.com.br. Eu estarei lá. Aguardo vocês, hein? Salve a Umbanda! Que absurdo! Saravá, todas as pombagiras. Gira! Girei! Siga na sua banda, está em festa. Ela está toda florida. Vem na banda trabalhar. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Mas, querido irmão, hoje é dia 31 de outubro, o mês acabou, não é verdade? Estamos aí no final do ano praticamente, né? E eu queria lembrar que hoje se encerram as inscrições para o envio de cantigas para o primeiro Festival de Cantigas Vozes do Axé, né? Até meia-noite você ainda pode inscrever a sua cantiga, seja pelo site vozesdoaxé.com.br
ou então enviando por e-mail festival@vozesdoaxé.com.br, né? Então hoje se encerra, a gente aqui até e agradecendo pela grande quantidade de cantigas. Cantigas, olha, eu tenho reparado, cada uma mais maravilhosa do que a outra. Nós estamos, graças a Deus, com uma boa safra de médiuns, né, que estão atuando dentro dos nossos terreiros, vamos dizer assim, convergindo, né, com a musicalidade, né, manipulando a mediunidade musical. Isso é maravilhoso, isso faz com que nós renovemos a fé nas entidades, que a gente possa renovar inclusive também o repertório de cantigas, né, que são entoadas nos nossos terreiros, inclusive produzindo efeitos magísticos que vão, vamos dizer assim, contaminar as pessoas que frequentam as nossas casas. Então o Festival de Cantigas Vozes do Axé tem exatamente todos esses objetivos, inclusive o principal, que é a confraternização entre todos os membros das nossas mais variadas tradições. Então, dia 15 de novembro, a entrada é franca. Você, meu irmão, que está nos ouvindo, você, minha irmã, organize a campanha, a caravana do seu terreiro, chame o seu pai no santo, a sua mãe, vamos estar lá presencialmente. Lembrando que as mesas, a entrada é franca, mas as mesas até hoje custam R$20, a partir de amanhã passam a R$30, né? Então, se você quiser adquirir a mesa, ainda pode, através do site vozesdoaxé.com.br, e vamos passar o aniversário da Umbanda nos abraçando, trocando sentimentos, alegrias e, com certeza absoluta, louvando nossos guias e orixás. Tá certo sim? Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, com a primeira pergunta da noite de hoje no quadro Saravá Umbanda. A pergunta vem do Sérgio Abrantes. Ele fala: entrei para um terreiro e fui colocado em atividade de escritório na secretaria da casa. Isso me deixa triste porque trabalho também no escritório e fui para lá para desenvolver minha mediunidade, incorporar, dar passes. O senhor acha que devo sair da casa? Como é o nome dele? Sérgio. Sérgio, querido irmão, o nosso saravá fraterno. Sérgio, eu vou dizer para você uma coisa. Já foi tempo, graças a Deus isso está, mesmo que de forma ainda tímida, mas pelo menos eu acho que a consciência está mudando, né? Já foi tempo que o terreiro de Umbanda era o lugar que a gente ia lá só para sacudir o esqueleto, entendeu? Isso, graças ao bom Deus, está mudando. As pessoas estão indo para um terreiro de Umbanda mais do que receberem as vibrações das entidades, incorporar e tal. As pessoas estão indo lá para estender a mão para o ser humano. Às vezes a gente abre a porta de entrada da casa, dá uma boa noite para uma pessoa, isso já é um fator de renovação energética. Quantas pessoas já bateram na nossa casa, ou nas mais diversas casas, independentemente da tradição, né? Com vontade de se suicidar e receber uma boa noite, né? E a partir dali já mudar o seu objetivo, entendeu? Então, é claro que é um tema maravilhoso, eu quero ouvir a opinião da mãe Flávia, da Graça, mas, gente, toda forma de servir é uma bênção, e é isso que a espiritualidade fala. O que você acha, mãe? Luiz, com certeza. A gente sabe que a expectativa de todas as pessoas que vão pedir para participarem do quadro de médiuns de uma casa é essa, estarem dentro do terreiro, incorporando, trabalhando, né, dando passe, enfim. Só que cada um tem o seu momento, né? Na minha visão, há necessidade, inclusive, quando a pessoa é colocada para atender pessoas, para estarem numa secretaria, muitas vezes a espiritualidade, ela nos coloca nessa condição para ver se realmente você tem que estar ali dentro, né? Então, você passa por todo um processo, né, para que você possa perceber se é exatamente aquele caminho que você quer seguir, né? Então, mas eu vejo também
que quando nós somos colocados dentro de algum trabalho dentro de uma casa, que nós também deveríamos ser muito sinceros. Porque não adianta a gente colocar uma pessoa num determinado lugar onde ela não está feliz, onde ela não vai produzir, onde ela não vai ficar bem. É claro que não fosse dentro do terreiro atuando, mas que pelo menos colocasse ela numa outra dependência, atuando de uma outra forma, que talvez isso pudesse vir a satisfazê-la, né? Enfim, é muito difícil, porque são várias situações. A gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, quais são os seus sentimentos, quais são os seus propósitos. Os propósitos a gente até sabe no sentido de que todos querem estar dentro do terreiro, isso é fato, né? Mas, às vezes, o trabalho fora do terreiro, ele é muito maior do que dentro dele. Por quê? Porque você está lidando com pessoas que chegam, como o Luiz Fernando falou, com suas dificuldades, querendo ouvir, querendo desabafar, querendo um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um olhar. Boa noite. Né? Isso muitas vezes preenche mais do que qualquer palavra ouvida lá dentro. Porque ela foi percebida pelas pessoas. Ela foi recebida pelas pessoas. Ela foi amada em algum momento por alguém. Então, muitas vezes, as pessoas chegam lá, são bem recebidas e saem de lá apenas com um passe, porque para ela aquilo ali foi o suficiente. E nós recebemos muitos relatos com relação a isso. É verdade. De pessoas que falaram que melhoraram muito só em chegar ali e ter sido percebida, ter sido bem recebida, ter tido uma palavra, ter tido alguém para ouvi-la. Porque a pessoa chega numa cantina, por exemplo, ela coloca a vida dela toda para fora. Só o fato de alguém tê-la ouvido já foi o bastante para ela. Com certeza. Né? Então, que as pessoas possam ter uma outra visão. Né? É importante, é importante. Você sabe que, viu, Graça, quando nós que lidamos mais diretamente com essas pessoas, a gente sente nelas que elas, quando vão entrar para uma casa, elas constroem um castelo de sonhos, né? De que vão chegar, de que vão fazer, de que vão acontecer, de que vão incorporar, que vão dar cambalhota, vão subir a parede de costas, não sei o que e tal. E quando elas chegam, por exemplo, não é que a gente... Não estamos aqui para falar apenas do Templo Estrela do Oriente, porque a gente sabe que existem inúmeras casas sérias e que desempenham trabalhos tão importantes quanto o nosso. Mas só que quando ela chega numa casa séria, ela vê que ela, antes dela que o fato dela estar, vamos dizer assim, manipulando com a vibração dentro de um terreiro e tal, ela antes disso ela precisa passar por alguns estágios ali dentro, para que ela possa se preparar para esse trabalho digno, esse trabalho sublime, que é exatamente receber no seu corpo a vibração de um espírito. Só que até isso chegar lá, esse castelo de sonhos já desmoronou e ela fica, vamos dizer assim, desmotivada, né? Como é que você vê isso, Graça? Fala para mim. Olha, eu acho que a gente tem que destacar, né? Eu acho que tem a parte espiritual e tem a parte física da casa, né? Então, um trabalho de secretaria numa casa é um trabalho importantíssimo, né? O acolhimento que é dado numa casa é fundamental. Então, como a mãe Flávia falou, se não está satisfeito, tem que ir lá no chefe da casa, ter a honestidade de falar que não está feliz naquele papel, né? Mas tem umas histórias aí de grandes lideranças que o chefe, liderança espiritual, que o chefe, quando ela chegou, botou para colar selos numa carta. E a pessoa ficou assim, meu Deus, eu tenho tanta cultura, doutor em química, tudo, vou colar selos. E aí foi perguntar, por que estava me colocando para colar selos se eu tinha tanto conhecimento? E a liderança falou, mas eu preciso de uma pessoa que coloque selo nas cartas. Só tem você. Né? Então tem que entender a dimensão operacional da casa. As casas antigas, pequenas, que eram quase familiares, não
não tinha necessidade. Mas hoje tem prestação de contas, tem que dar satisfação de como está usando os recursos. Então, uma secretaria é um local que viabiliza a parte espiritual da terra. Então, a secretaria é muito chata. Certo. Ninguém diz que é um lugar bom, mas é um lugar de serviço e que precisa ser feita com amor. Se não consegue, vai conversar com a liderança espiritual. Sem dúvida nenhuma, né? Sendo sincero, né? Bom, mas como o que é bom dura pouco, não é verdade? Novo, acabou. Que pena, já nem sentimos o tempo passar. Pois é verdade. Então, para o boa noite, a minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite a todos os ouvintes, irmãos presentes. É o momento de nós agradecermos a espiritualidade, a nosso Pai Oxalá, e que nós possamos ter uma semana abençoada, com Jesus em nossos corações sempre. Que assim seja, que suas palavras sejam ouvidas. Minha querida irmã Graça Nascimento, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Olha, foi muito bom essa experiência aqui, curti bastante. E vida longa para esse programa, com muita fé, com muita axé. Muito obrigado. Tá? E que seja muito bom e nessa linha, né? Eu acho um formato muito bonito, agradável. Quem participa aqui, ó, a gente está brincando. Eu espero que vocês também aí brinquem bastante, porque a vida é alegria. Com certeza. Chega de chororô. Com certeza. E é exatamente nessa vibração maravilhosa que emanam a nossa mãe espiritual e a nossa querida Graça Nascimento, que nós estamos mais uma vez trazendo para vocês, né, meu querido irmão Claudinho, algumas palavras para a gente poder exatamente refletir. Que esse violino que a gente escuta aí no fundo possa emergir, né, do fundo do nosso coração, do âmago da nossa alma, e que nós possamos ter a noção exata de que precisamos pegar as mais belas tintas e pintar uma linda paisagem. Meu irmão, minha irmã, pegue seus mais belos sonhos e construa um castelo. Pegue sua fé e esperança e as coloque de sentinela neste castelo. Pegue sua força e seu amor e viva bem no paraíso construído por você. E não se esqueça, sua vida tem a cor que você pinta. Seu castelo tem o tamanho dos seus sonhos. Sua fé e esperança têm a dimensão do seu medo. Sua força e seu amor têm a grandeza da sua alma. Meu querido irmão, minha querida irmã, que vocês tenham todos uma semana iluminada, que a espiritualidade superior, do alto da grandeza de sua tonalidade vibratória, possa amparar a sua caminhada, trazendo o equilíbrio e o discernimento necessários. Que Oxalá os abençoe. Até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus.